Olá pessoal, hoje eu estou fazendo o registro desta era que o pessoal tem bastante curiosidade e sempre acessa aqui o nosso canal com algumas perguntas. Esta que também é conhecida como unha de gato, que é uma trepadeira que se agarra em muros e outras estruturas. Onde ela conseguir se agarrar, ela vai se enraizando e subindo em todas as estruturas. Aqui tem a calha, onde ela já está conseguindo colar algumas raízes. Ela vai formando uma estrutura, ainda não colou, mas conforme vai parando alguns resíduos no material onde ela está, ela tende a ir se agarrando e se desenvolvendo naquele ambiente. Ela é uma planta de sol pleno. O pessoal costuma perguntar sobre a questão do cultivo dela. Deve ser plantada em ambiente de sol pleno, ou pelo menos meio período do dia que pegue sol, como é o caso aqui. Nós estamos próximo a uma parede onde pega sol após o almoço a tarde toda, e assim ela tem uma saúde plena, ela consegue se desenvolver muito bem neste tipo de ambiente. Ela vai formando este paredão verde maravilhoso. Esta daqui, como você vê, ainda está sendo cultivada para fechar toda a parede. Eu não fiz nenhuma poda nela ainda nestes 2 anos que ela está plantada aqui. Tem algumas que estão menos formadas, que são as que tiveram de ser replantadas depois de feito o primeiro plantio, então elas estão neste aspecto um pouco mais baixo, mas a partir deste momento elas já exigem menos cuidado. No primeiro momento, quando elas são recém-plantadas, se for numa época de uma estiagem longa, se for uma época que o clima não esteja propício, você precisa de ir conduzindo elas. Algumas nós fixamos com algumas tachinhas na parede no início do cultivo, e agora ela já vai formando um caule mais forte. Ela vai engrossando o tronco, pode engrossar até no máximo 10 centímetros. Eu já presenciei este tipo de planta com tronco nesta grossura, porém isto a longo prazo. Ela é uma planta mais cipoenta, não forma troncos tão poderosos como uma árvore, por exemplo. Ela tem este aspecto de soltar muitas raízes na própria parede, e por isso o tronco principal, que está no chão, não engrossa tanto. Ela pode ser plantada, como no caso aqui, que nós plantamos ela a 80 centímetros uma da outra. Nesta distância eu acredito que seja uma distância boa para que ela se encontre mais rápido. Entre 50 a 80 centímetros, dependendo da pressa que a pessoa tenha que elas se encontrem durante o tempo de formação. Aqui mesmo nós temos este exemplo. Por mais que ela se encontre logo, ela ainda precisa de avançar sobre toda a parede. Por isso não há muita necessidade de você plantá-la tão próximo, porque conforme ela vai crescendo para cima, ela vai crescendo lateralmente também. E forma este paredão verde maravilhoso que você acompanha neste momento. Tem alguns vídeos de outro paredão que foi feito há mais tempo, com ela já totalmente formada, e encanta muito por trazer este aspecto muito natural ao ambiente onde ela é plantada. Sobre a questão do cultivo, pessoal, algumas pessoas perguntam se, vamos supor, se fosse tudo piso aqui, se poderia cultivá-la em vaso para que ela faça esta função de se agarrar e se desenvolver na parede. E pode. Ela é uma planta muito rústica, aceita os mais diversos tipos de plantio, inclusive em vasos. Você pode plantá-la num vaso sem problema nenhum. Porém, aí só cuidar nas regas, fazer um vaso com substrato bem drenável, fazer regas diárias logo no início do plantio, e uma boa adubação para que ela tenha viço
de fazer esta primeira pegada na parede, como está aqui neste momento. Daí, a partir daí, a própria planta já começa a se desenvolver por conta. Porém, sempre que colocamos uma planta no vaso, temos que ter o cuidado ali de manter uma umidade adequada para que ela consiga se manter hidratada e consiga retirar os nutrientes do próprio vaso e se desenvolver no ambiente. A questão do ambiente é o sol pleno, como eu falei, ou pelo menos meio período de sombra e de sol, mas ela vai melhor quando pega sol o dia todo. Ela é uma planta que aprecia sol durante o dia todo. Você pode cultivá-la desta forma. Tem a curiosidade que o pessoal costuma perguntar muito se ela se esparrama no chão, e até aqui, como não é feito a poda há algum tempo, você percebe que alguns cipós vêm para o chão, mas não é a característica principal dela. Se for para usar como forração, vamos supor, se fosse no lugar do gramado aqui, fossem as eras, não seria a melhor opção para forração. Ela tem dificuldade de se esparramar pelo chão. Como você vê, ó, tem algumas ramas aqui que ao invés de subir se esparramaram, mas são poucas. E na maioria dos pés não tem nenhuma, ó. Então, para forração eu não indicaria mais mesmo um tipo de gramado, um amendoinzinho, se você quer algo mais parecido com a era, do que a própria era. Ela é mais uma planta que tem esta característica de ser trepadeira. Então, em tudo que ela se agarra, ela tende a subir, mas para se esparramar não é a melhor opção. E é uma planta que você tem que considerar que você vai ter de empenhar uma mão de obra muito grande. Isso aqui, pessoal, pode ser maravilhoso, dá um visual muito lindo, mas ela tem um preço a se pagar para a questão de manutenção muito constante. Ela é muito invasora. A partir do momento que ela fechar todo este paredão aqui, nós vamos ter um problema, que aí a partir daí ela passa a se agarrar em vidros, passa a se agarrar no mármore, ela sobe por cima do telhado. Enfim, é uma planta que você vai ter que ter esta consciência de, depois de formada, você empenhar muita mão de obra para mantê-la contida, por causa desta característica dela ser muito invasora. Tem muitas pessoas que cultivaram esta planta por algum tempo e acabaram retirando-a por causa desta característica. Para fins de quem não quer empenhar um profissional ali para fazer uma poda ou tirar um tempinho do seu próprio dia a dia para fazer esse cuidado, ela acaba se tornando um problema. Mas mesmo assim, é difícil você encontrar uma planta que faça esta função da era, que dá este verde tão perfeito colado à parede. Nós temos utilizado os podocarpos, que são de uma cor de um verde forte também, que aí seria plantado direto no chão, mas muitos não abrem mão de ter este visual tão natural que a era proporciona a quem a cultiva. Como aqui no caso, quando eu fiz o orçamento de quando fomos fazer o jardim, foi feita a sugestão para o cliente dos podocarpos enfileirados no lugar das mudas de era, mas mesmo assim ele acabou preferindo a era, por ser uma planta que traz mesmo esse diferencial onde ela está plantada. Ela aguenta geadas, nós estamos passando por um inverno bem severo nesta época do ano, e você vê que ela ainda assim se mantém com suas folhas com um verde maravilhoso e com um aspecto muito saudável. Eu acredito que nesta questão a parte dela estar colada à parede favorece, né? Sempre segura um calor maior na parede e evita de cair gelo também sobre elas. Então, quanto a isso, não é problema. É uma planta muito severa,
é muito utilizada ainda nos tempos atuais em estruturas de paredes e muros para trazer este verde imponente que você aprecia neste momento. Tempo de formação dela, pessoal, eu diria aí, ó, como aqui está sendo cultivada há 2 anos, considerando o primeiro plantio, que é este onde ela está mais formada, ó, já foi até lá em cima, no final da parede. Então 2 anos é um tempo que você vai precisar de ter para que ela feche totalmente a parede e comece a trazer este verde intenso. Ó, ali também faz 2 anos que foi feito o plantio e ela já fecha quase totalmente onde é o campo de visão de quem a contempla. Ali onde está um pouquinho mais ralo é, como eu disse, que foi feito um replantio. Nós fizemos o primeiro plantio, algumas morreram deste lado, e depois de uns 6 meses mais ou menos precisou de ser feito um replantio novamente, pegou a época de estiagem e por isso ela se encontra nesse tamanho um pouco menor do que as outras, mas dá para considerar que é uma planta que cresce até bem ligeiro, né? Considerando que uma árvore desta aqui mesmo, para dar sombra, um IP, ele leva no mínimo 8 anos, sendo que a era para a gente atingir o objetivo que é desejado leva apenas 2 anos. Claro que são situações diferentes, mas dá para considerar que ela é uma planta de um crescimento muito rápido, por ser uma trepadeira, ser cipoenta e retirar os nutrientes e a umidade de vários pontos, né? Então, cada raiz dela grudada na estrutura do muro, da parede ali, vai estar fazendo a captação de algum nutriente e a umidade necessária para que a planta se desenvolva. Agora, a partir desses 2 anos, eu acredito que na próxima manutenção do jardim já vai sendo preciso fazer algumas podas nela. Ó, já tem alguns galhos aqui que podem ser retirados, passar o motopodador rente a parede para ir mantendo ela numa consistência adequada e um visual sempre charmoso da forma que você contempla neste momento. Mas aí então seria a partir do 2º ano ali de cultivo que vai ser preciso fazer uma poda já para ir conduzindo ela da maneira adequada que é desejada. A você que nos acompanha, deixe a sua dúvida, o seu comentário, para que possamos ir socializando nos próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço.